Ok, boa noite então a todos. Esse é um evento de extensão produzido pelos alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul. E a ideia hoje é que nós façamos uma conversa, né, sobre o tema da pandemia da Covid-19. Então, nós temos como título desse evento o que sabemos sobre o SARS-CoV-2 e a pandemia da Covid-19. E esse evento é um evento aberto, né, ao público de maneira geral, comunidade externa, e comunidade interna da universidade, acadêmicos, professores, qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre a situação em que estamos vivendo, ok? Então, podemos passar para o início da apresentação. Já está carregando aqui, só um minuto. Tá aparecendo para todo mundo? Sim, está aparecendo aqui para mim. Beleza. Então, nós vamos iniciar a discussão aí sobre algumas perguntas mais básicas, né, sobre o que sabemos sobre a SARS-CoV-2 e a pandemia da Covid-19. Essa pergunta é minha. Peraí. Eu estava entrando com o celular. Tá. Então, o Covid, né, ou o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, ou Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde, é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, né, um tipo de vírus potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global, né? Então, a sigla Covid-19 é Coronavirus Disease de 2019 e é uma doença causada pelo vírus coronavírus no ano de 2019. E o SARS-CoV-2 é o principal agente causador da doença. Ocorre a transmissão do SARS-CoV-2. É bastante discutida, é uma pergunta um pouco polêmica, por gotículas, então, essa transmissão devido a gotículas, o aerosol aí, né? Espirro, a fala, a tosse, tato físico também, ele transmite, é até um pouco meio bobo a gente falar, mas por que que a OMS ela colocou 1,5 metro de distanciamento? Por que usar máscara? Então, se usa máscara para se prevenir, para prevenir. Porque numa simples conversa, a gotícula salivar, ela pode chegar até 1,5 metro de distância. Caso que se a pessoa der uma tosse, vai a 3 metros. Então, veja, já duplicou a distância. Ou seja, se ela espirrar, triplicou. Espirro, a gotícula chega a 6 metros aí de distância, a outra pessoa acaba sendo infectada pelo novo coronavírus através da gotícula. Mas o meu irmão pegou faz 20 dias e eu vou visitar. Não pode, não pode, contato físico, contato, reuniões, evitar aglomerações. Por que está passando o álcool? Uma coisa muito
sobre o álcool, sempre, temos um álcool puro, é assim, no momento que flui o álcool em água, ele perde totalmente o efeito. Então, por que está constantemente limpando as partes de ônibus, porta, fechadura de porta, essas coisas? Justamente por essas gotículas, justamente pelo tipo de transmissão. Ela é transmissível pelas gotículas, aerosóis, se cuidar com suor, nariz, olho, boca, tá? Passar a mão, né? Ficar pegando. Também tem a transmissão vertical. Transmissão vertical, o que é? Transmissão vertical é a mãe passando por feto. Através de muitos estudos ainda falta bastante suficiente ainda, né? Tem muita controvérsia, porém foi feito FPR, artigos científicos publicados em revistas que eu li, estudos aí com gestantes que apontaram vários exames para a transmissão do SARS-CoV-2 estacional, líquido amniótico, regaço, tal e tal, e até o momento não tiveram nenhuma conclusão que a transmissão vertical possa contaminar o feto. São por gotículas, aerosóis e verticais. Desde o início da pandemia surgiu algumas dúvidas sobre o pet, né, tanto cães quanto gatos, poderem transmitir para nós a Covid, quanto nós podermos transmitir ou não para eles. É bom deixar claro que nós temos o nosso próprio coronavírus, né, o nosso próprio vírus, e os pets têm o próprio coronavírus deles, que eles são vacinados contra esse vírus, no caso. Mas alguns estudos, em março desse ano, surgiram os primeiros casos de animais positivados lá no Rio Grande do Sul, que seriam com o nosso coronavírus. E aí os resquícios desse vírus foram identificados a partir de testes aí do RT-PCR. Os animais eles apresentaram, então, nos testes clínicos, compatibilidade com a doença da Covid-19 e foi identificado os anticorpos neutralizantes do novo coronavírus em gatos e cachorros também. Essa pesquisa também foi feita com gatos e cachorros de rua no Rio de Janeiro. Isso significa que eles têm contato com o vírus e desenvolveram os anticorpos. Mas os estudos também falam que isso não diz respeito à questão deles estarem contraindo a infecção. Então, não se pode confirmar que eles estejam sendo vítimas da doença causada pelo novo coronavírus, porque o fato deles possuírem o vírus não vai significar que eles desenvolvam a doença. Pode também acontecer de eles estarem entrando em contato com o vírus de uma forma mais fragmentada, então eles estariam apenas aí com parte do vírus encontrado no organismo e não desenvolveriam a doença. O que se sabe até o momento é que os animais eles poderiam transmitir, digamos assim, pelo contato, né? Uma pessoa contaminada vai, tosse, espirra em cima do animal, passa a mão no animal e outra pessoa encosta no animal ali como se fosse por superfície. Mas como alguns estudos mostraram que por superfície a infecção ela é um pouco reduzida, para ficar tranquilo que os pets ele têm o próprio coronavírus deles e até então não é nada confirmado que os pets estariam transmitindo a Covid-19 para nós. Entre os sintomas, os mais comuns estão febre, a tosse seca e o cansaço. Mas a gente tem outros possíveis sintomas também, que são a dor de garganta, a dor ou desconforto no corpo, diarreia, dor na cabeça, conjuntivite,
a perda do paladar ou perda do olfato, erupção cutânea, também a perda da coloração da mão ou do pé. E os sintomas em casos mais graves, eles envolvem falta de ar, dificuldade de respirar, dor ou pressão no peito e perda da fala. Esses são os sintomas. Então, os sintomas das variantes são os mesmos? A gente não consegue diferenciar um indivíduo que está contaminado com a variante alfa, por exemplo, do indivíduo que está contaminado com a variante delta só pelos sintomas, porque os sintomas, tem uma série de sintomas que são em comum entre todas as variantes, que são os que mais aparecem, independente da qual variante o indivíduo está contaminado. E, por exemplo, dois indivíduos contaminados com a mesma variante, eles podem apresentar sintomas parecidos ou diferentes. E dois indivíduos contaminados com variantes diferentes, eles podem apresentar sintomas parecidos. Então, a gente pode dizer que os sintomas, eles são parecidos. E, em geral, os que mais aparecem é a febre, a dor de cabeça, a dor de garganta e a coriza, que também eles são muito confundidos com um resfriado, porém com intensidade mais forte, né? A única diferença que a gente consegue observar do vírus original da Covid com a variante é que antes, no vírus original, a gente percebia a falta da perda do paladar e do olfato, né? O que não está acontecendo agora nas variantes. Até antes, quando a gente via alguém tossindo ou espirrando, a gente falava, ó, o Covid, né? E daí a pessoa falava assim, não, eu tô sentindo cheiro, tô sentindo gosto, né? Não tô com Covid. Mas, na verdade, agora a gente não pode mais pensar assim, porque nas variantes não está ocorrendo a perda de paladar nem de olfato. E esse também é um dos motivos que está fazendo com que a população procure menos o médico. Porque às vezes ela está com Covid e aí pensa que é só um resfriado, né? Porque os sintomas são muito parecidos e acaba não indo atrás de médico e de tratamento, né? E daí o quadro acaba evoluindo para um quadro mais grave. Então, os sintomas eles são parecidos das variantes, porém com essa diferença do vírus original. Quanto tempo devo permanecer em isolamento? Então, o tempo mínimo de isolamento previsto pela Organização Brasileira de Saúde para os pacientes diagnosticados com coronavírus é de pelo menos 10 dias em casos leves, né? Isso altera. Algumas cidades dizem que você tem que ficar 15 dias, alguns outros lugares dizem que você tem que ficar, que com 13, 14 dias você já está liberado para isso, para sair do isolamento, no caso. Então, as vacinas são seguras? Qual devo tomar? As vacinas são seguras. As vacinas que nós temos no Brasil são a AstraZeneca, a Coronavac, a vacina da Pfizer e também a da Janssen. E todas elas possuem uma eficácia bastante alta contra o SARS-CoV-2. E qual devo tomar? Deve tomar a vacina que estiver disponível. Não é recomendado que espere uma vacina específica, pois, como dito, todas possuem uma boa eficácia contra o vírus. Então, se são seguras, por que ficaram prontas em menos de um ano? Então, as vacinas, elas ficaram prontas mais rápido, né? Em comparação com as outras vacinas. Normalmente, elas demoram um pouco mais de tempo. Elas ficaram prontas mais cedo porque antes os investimentos eles eram feitos vagarosamente e em baixo número. E a urgência atual, a urgência que a Covid trouxe para o mundo, fez com que o governo e entidades privadas de vários países diferentes não medissem os seus esforços para custear os trabalhos dos cientistas, né? E dessa forma foi possível avançar rapidamente e agilizou todo o processo de fabricação da vacina também. E também teve a dedicação e aporte financeiro que ajudaram a tirar do anonimato novas tecnologias que poderiam ser mais rápidas e mais simples, né? Como as vacinas de vetor viral ou de RNA mensageiro. É muito importante lembrar que já existiam pesquisas desde as epidemias de SARS e de MERS, e elas contribuíram com resultados muito positivos para as pesquisas atuais.
Então, vamos falar se existe algum medicamento ou tratamento preventivo. A princípio, medicamento existe quando a pessoa está, mas tratamento preventivo não existe. Então, tratamento preventivo, o que que é? Preventivo já diz o nome. Usar máscara, lavar bem as mãos, né? Cuidar do próximo, igual a si mesmo também, né? Acho que o Eduardo quer complementar aí também, porque ele também quer falar sobre isso. Então, o tratamento o preventivo seria aquele que a gente já conhece: usar álcool em gel, evitar aglomerações, usar máscara, se cuidar mesmo, como todos já sabem, usar os protocolos da OMS. Então, sobre os tratamentos gerais, eles são feitos a partir do momento em que a pessoa ela começa a sentir os primeiros sintomas, né? Quando o médico pede para que ela fique em isolamento social, ela dentro da casa ela tem que evitar, né? Tem que usar a máscara se tiver outras pessoas convivendo dentro da casa com ela. E sobre os tratamentos gerais que são usados dentro de hospitais, tem os medicamentos, né, que são os corticoides, que os médicos usam bastante para diminuir os sintomas nos pacientes. Os mais usados, que foram comprovados cientificamente, foram dexametasona, Redesenvir, antiviral, e o MK 4482, que tem o mesmo efeito do Redesenvir. Ele é também um antiviral. E tem também os outros medicamentos que não têm comprovação científica pela OMS, né? Pela Organização Mundial de Saúde, mesmo assim as pessoas estão usando eles como prevenção. E esses medicamentos, eles não causam efeitos drásticos nas pessoas e a gente tem isso não como uma vantagem, mas se eles causassem um efeito muito drástico nas pessoas, seria uma desvantagem, porque as pessoas estão buscando muito esses medicamentos em farmácias, como a hidroxicloroquina e a cloroquina, e outros medicamentos, como a azitromicina e mais alguns outros. Mas sobre os tratamentos gerais seriam esses. Então, mesmo após a vacinação, as pessoas elas devem continuar sim utilizando a máscara, porque a vacinação, enquanto a pandemia durar, né, esse uso da máscara ele deve ser mantido, porque a vacina ela só reduz a taxa de mortalidade e diminui a gravidade do vírus. Ela não é uma prevenção contra o vírus. No entanto, o uso da máscara deve ser mantido, porque o vírus ele está ativo, enquanto uma pessoa está está com o vírus ativo dentro de si, ele está transmitindo, está se reproduzindo. No entanto, o uso da máscara deve ser mantido até o fim da pandemia. Então, posso contrair a doença mais de uma vez? É possível se reinfectar, só que não é muito comum. Eu vou complementar um pouco agora. Que independente de estar vacinado, é possível pegar novamente. Pode ter sintomas leves, mas pode contrair novamente sim a doença. Se não tiver os cuidados básicos, como passar álcool na mão, evitar se aglomerar, esses cuidados básicos. O que é síndrome pós-Covid? Bom, alguns dos sintomas que eles citam que acontece mais atualmente é a fadiga, a falta de ar, dor de cabeça, dor no corpo, queda de cabelo, perca do paladar temporária ou às vezes duradoura, dor no peito, tontura, trombose, palpitação, depressão e ansiedade, e dificuldade de linguagem, raciocínio e memória.
Mal-estar, dor de cabeça, perca de olfato, tende a ser as que são as mais comuns e que se resolvem sozinho. E quanto mais tempo a pessoa fica internada, mais tempo ela vai demorar para se recuperar. Porque daí tem todo um processo inflamatório que o corpo começa a fazer para tirar o que sobrou da inflamação do corona na pessoa. Que eles chamam de tempestade inflamatória. Que daí envolve a liberação de várias substâncias, como citosina e mais algumas coisas para corrigir, né, os órgãos, no caso. E daí a fadiga e a dificuldade de fazer movimento, quando a pessoa fica muito tempo internada, já aumenta a dificuldade, porque quanto mais tempo ela ficar internada, mais difícil vai ser ela de se movimentar, de se recuperar. A saúde mental também vai ser muito importante, ela trabalhar a memória, porque ela pode ter perdido a noção do tempo, ou quanto tempo que ela ficou lá. Mas normalmente, quando não é caso de ficar internado, é soluções simples, que foi o que eu citei no começo. Ok, eu acho que nós encerramos o primeiro bloco, né, de perguntas mais, mais gerais, né? E agora nós seguiremos para algumas informações um pouco mais específicas, né? Conversando um pouco sobre algumas informações relacionadas alguns grupos de risco, tá? Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algo que queira colocar antes da gente seguir para esse próximo bloco? Não? Então, seguimos em frente. Seria com a Maria Luísa, né, Maria Luísa? Já tá aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre as vacinas e as variantes da Covid-19. Para a gente retomar um pouco aqui, eu vou falar brevemente sobre cada vacina. Então, a Coronavac, ela é produzida no Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, que é uma biofarmacêutica chinesa, né? E a tecnologia que eles usam é a do vírus inativado, que é o vírus morto. Esse vírus, quando ele é injetado no organismo, ele não causa doença, mas ele é capaz de estimular o organismo a produzir a resposta imunológica. A eficácia da Coronavac, ela, assim, de modo geral, a eficácia dela é 62,3%, com o intervalo das doses respeitado, né? Então, deve ser de no mínimo 21 dias ou mais o intervalo entre a primeira dose e a segunda. Mas nos casos em que é necessária assistência médica, então nos casos de moderado a graves, a eficácia dela aumenta, chegando a 83,7% ou até 100%. Porque o que seria essa eficácia nos casos graves? Seria para não a diminuição de internamento, né, das pessoas até chegar nesse caso grave e o óbito. Então, assim, aumenta muito mais a eficácia dela. Aí, sobre a AstraZeneca, ela é produzida pela AstraZeneca em parceria com a Oxford, e aqui no Brasil ela é produzida pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, né? A tecnologia que é usada nela é o chamado vetor viral. O que seria essa tecnologia? É o adenovírus. Aqui é utilizado o adenovírus que infecta os chimpanzés, na AstraZeneca, né?
E aí eles inserem a proteína spike, que é a proteína S do SARS-CoV-2. A eficácia dela é 76% com a primeira dose, mas após a segunda dose a eficácia pode chegar a 81%. Aí sobre a Pfizer, que ela é um imunizante produzido pela Pfizer juntamente com o laboratório BioNTech. A tecnologia que é usada na Pfizer é do RNA mensageiro, ou mRNA. Aí o RNA mensageiro, o que ele faz? Ele dá as instruções para o organismo para a produção da proteína que é encontrada na superfície do COVID. E aí, através disso, ele consegue estimular a resposta imunológica, produzindo os anticorpos, né? A eficácia da Pfizer, ela chega a 95% com as 2 doses. E a vacina da Janssen, ela é pertencente ao grupo Johnson & Johnson e ela é aquela vacina que é apenas uma dose, né? Então, assim como na AstraZeneca, ela também utiliza a tecnologia do vetor viral, só que é aquele adenovírus do ser humano, né? Aí a eficácia dela é de 66,9% nos casos leves e moderados. Aí quando se trata de casos graves, a eficácia dela aumenta, podendo chegar a 76,7%. Aí sobre as variantes. Você sabe o que são variantes? Então, as variantes, elas surgem devido a um processo de mutação, que é um processo natural que ocorre durante a replicação do vírus. E por que ocorrem essas mutações? Quanto mais transmissibilidade tiver o vírus, mais provavelmente vão surgir variantes. Porque quanto mais ele é transmitido entre as pessoas, mais ele vai precisar se replicar. E quanto mais ele se replica, há mais erros, há mais chances de ocorrer erros durante essa replicação. E as mutações, elas são esses erros que ocorrem durante a replicação, e a gente chama de variantes. Tá, mas e como eu sei, como que eles fazem essa identificação das variantes? Como eles sabem que é a variante alfa ou que é a variante delta ou beta? Então, primeiramente, o indivíduo ele faz o teste do RT-PCR, né, para fazer a confirmação se ele está infectado. Aí, se ele testa positivo, eles pegam e retiram o RNA dessa amostra do exame, né, que foi feito, e através dessa amostra eles vão fazer o sequenciamento completo do genoma viral. Só que para fazer o sequenciamento completo do genoma viral não é fácil, porque é um processo muito demorado e ele tem um custo alto também. E não é fácil de fazer, precisa de uma alta tecnologia. Então, para não precisar ficar fazendo o sequenciamento do genoma completo, os cientistas eles pegaram trechos do genoma que são os trechos mais prováveis de ocorrer a mutação. E aí eles fazem o sequenciamento desses trechos e através desses trechos eles conseguem identificar onde que teve a mutação e ver se surgiu uma nova variante. Mas também eles não vão ficar para sempre fazendo sequenciamento só desses trechos, porque podem surgir novas variantes que a mutação ocorre em outro lugar, né? Aí, quais são as variantes existentes? Existe a alfa, que ela surgiu no Reino Unido, a beta, que ela surgiu na África do Sul, a delta, que ela surgiu na Índia, e a gama, que ela surgiu em Manaus. Qual que é a principal diferença entre elas? A alfa, ela possui uma grande capacidade de transmissão e causando novas infecções. E por onde ela passou, ela praticamente tomou conta do lugar nos países que ela esteve. Aí a beta, ela não tem tanta capacidade de se multiplicar e de se transmitir, mas ela foi a que mais teve capacidade de driblar as nossas proteções, tanto as pessoas que já tinham sido vacinadas, tanto aquelas que já tinham anticorpos produzidos pelo corpo ao serem infectadas, né? A gama, ela é a variante que surgiu no Brasil, em Manaus, né? E ela apresenta um pouco das duas características. Ela é mais transmissível, mas nem tanto quanto a alfa,
e ela tem a capacidade de contornar o sistema de defesa, mas não tanto quanto a beta. E a delta, ela é a mais transmissível do que a cepa original, ela é 2 vezes mais transmissível. Então, por que quanto mais foi surgindo variantes, ultimamente, essas últimas, como a delta, elas são mais variantes, são mais transmissíveis do que letais? Porque se cada variante que fosse surgindo, ela fosse ficando mais letal, o vírus ia acabar matando o hospedeiro, que no caso somos nós, né? E o vírus, ele necessita do hospedeiro para se reproduzir, né? Porque ele não consegue fazer isso sozinho. Então, cada variante que vai surgindo, a tendência é de que ela fique menos letal e fique mais transmissível. Aí aqui eu trouxe alguns dados. Esses dados, eles foram atualizados ontem à noite, sobre a vacinação. Então, aproximadamente 68,44% da população brasileira já recebeu pelo menos a primeira dose. Isso dá um total de 145.989.521 pessoas vacinadas com a primeira dose. Aí, com a imunização completa, seja com vacina que tem 2 doses ou com a vacina que é uma dose única, né? 42,19% da população já está com a imunização completa. Em números, essa quantidade de pessoas são 89.995.594 pessoas com imunização completa. No Brasil, o total de doses aplicadas foi de 235.985.115 doses. Aí aqui eu fiz uma comparação entre os estados, tipo um ranking, só que eu não fiz de todos, eu fiz com os 3 estados com maior percentual de vacinação da primeira dose, os 3 com menor percentual de vacinação e aqui o Paraná. Os que mais vacinaram com a primeira dose está São Paulo, com 78,91%, está o Rio Grande do Sul em segundo, com 71,17%, e o Distrito Federal com 70,73%. E os que menos vacinaram com a primeira dose, em último lá está o Pará, com 49,39%, aí está Roraima, com 50,6%, e aí está o Amapá, com 52,04%. E o Paraná, ele está com 69,67% de pessoas vacinadas com a primeira dose. E aqui eu coloquei as minhas referências, se alguém ainda ficou com curiosidade de onde que eu tirei elas e quiser ler melhor, aí tá aqui as referências. E alguém tem alguma pergunta? Ok, muito obrigado, Maria Luísa. Quem seria a próxima na sequência? Escreve a Valéria, professor. Tá carregando aqui para mim, só um minuto. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre como a pandemia está afetando as crianças, os jovens e os recém-nascidos. Aqui, nessa primeira imagem, nós trouxemos o caso de um menino e os relatos, né? Esses relatos são pequenas partes de uma notícia que nós tiramos da mãe falando sobre o caso. Esse menino ele faleceu de Covid e a mãe fala que o filho dela poderia ter sobrevivido se ele tivesse sido testado, no caso. Ele não foi testado porque o médico examinou a criança, falou que por ele não ter febre, ele não precisaria ser testado, que um dos principais sintomas da Covid era febre, então como ele não tinha, era uma simples dor de garganta. Depois de um tempo, os sintomas ali que ele tinha, que era dor de garganta, desapareceram,
mas aí o cansaço da criança permaneceu e a criança foi piorando e veio a óbito. Então, os sintomas nas crianças, eles se apresentam de forma diferente do que nos adultos, não são da mesma forma, como foi visto lá que a febre, tosse e tudo mais. Os principais sintomas, sim, seriam a tosse, o eritema faríngeo e a febre. Porém, algumas crianças elas não apresentam nem esses sintomas. Então, só tem uma forma possível de saber se é COVID ou se não é. Se apresentou um sintoma que seja, há necessidade de se estar testando essas crianças. Muitas crianças têm desenvolvido a SINP, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica, a Síndrome Respiratória, né, Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Ela vai causar aí alterações fisiológicas tanto nas crianças quanto nos adolescentes, e ela tem aí como os principais sintomas manchas pelo corpo, vai causar os olhos vermelhos, barriga inchada, pode estar causando também febre e vômitos, e ela pode avançar para casos de insuficiência respiratória e até mesmo alterações cardíacas. Quando ocorre essa síndrome, essa SINP, tanto a criança, né, quanto o adolescente acometidos por ela, eles vão precisar de um atendimento hospitalar intensivo, porque a inflamação ela vai poder estar atingindo aí diferentes órgãos. Então, é uma complicação praticamente aí nem dá para se dizer que é um pós-Covid, porque é uma coisa que já atinge em seguida do Covid. Pode vir uma Covid leve e em seguida já vira SINP. Então, aqui a gente trouxe uma tabela comparando os casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, tanto por idade, né? No caso aqui está mostrando de 0 a 9 anos e de 10 a 19 anos, a quantidade de casos. Então, já se tiveram 822 casos. Esse estudo ele foi feito desde março do ano passado até março deste ano. Então, provavelmente os números já estejam um pouquinho maiores. E a quantidade de óbitos, já 52 óbitos. Pode-se observar também que de 0 a 9 anos, a quantidade de casos da síndrome é maior do que nos adolescentes. Então, as crianças elas sofrem mais, né, com a SINP do que os adolescentes. Aí aqui no comparativo de número de óbitos por COVID em crianças e adolescentes, observa-se ao contrário, né, que os adolescentes, eles são, aqui em laranja está sendo representados adolescentes e em azul as crianças, é o do mesmo estudo, no caso, né, desde março do ano passado até março deste ano. Então, a quantidade de óbitos por COVID em adolescentes é maior do que a quantidade de óbitos em crianças, né, por COVID. A quantidade de óbitos pela síndrome é maior em crianças, mas a quantidade de óbitos por COVID é maior em adolescentes. Seja por um ou pelo outro, as duas causas principais seriam a COVID mesmo, né? Aqui também é um gráfico comparativo da taxa de mortalidade por COVID, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, em todos os estados brasileiros, né? Aqui nós temos o Paraná, então a quantidade de óbitos de adolescentes aqui em roxo, a quantidade de óbitos de crianças em rosa. Então, não é uma coisa que considera-se irrelevante, né? Ela está acontecendo. Acontece que até tem algumas notícias que estão trazendo, né, as crianças como as vítimas esquecidas da Covid, e realmente, porque até então não há vacina no Brasil para crianças, né? Até o que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. No Paraná, a Covid, então, ela virou a principal causa natural de morte entre jovens de 10 a 19 anos. Já ocorreram aí 203 mortes de jovens de 10 a 19 anos desde o início da pandemia. E o Brasil já registrou, então, 3.561 mortes de jovens até 19 anos por Covid desde o início da pandemia.
Desses 3.561 mortes, 323 mortes eram bebês até 1 ano de idade. Esse dado é de agora, do dia 27/9/2021. Os dados que a gente trouxe anteriormente ali era de até março deste ano, né? E aqui já é agora de setembro. Então, é uma quantidade bem significativa, né? A quantidade de mortes. E só no Paraná, então, a Covid já é aí a principal causa natural de morte também dos jovens. Aí também tem o caso das variantes, né? A variante Delta, ela tem uma carga viral aumentada em até 300 vezes e ela é altamente contagiosa. E daí como que ela está afetando as crianças e os jovens, no caso? Tem alguns relatos que falam que ela está aumentando o internamento das crianças e outros relatos falando que ela não está aumentando a mortalidade das crianças. Então, os estudos eles ainda estão em andamento e, até certo ponto, eles se mostram de forma contraditória. Ainda não tem nada conclusivo. Mas é bom lembrar que as pessoas não vacinadas, incluindo as crianças, elas estão mais suscetíveis à infecção e elas estão aí contribuindo para a criação de novas variantes. E também que, segundo a OMS, que seria a Organização Mundial da Saúde, ela indica aí que a gente precisaria ter a população com mais de 80% da população com as 2 doses para conter o surto da pandemia. E a Fiocruz fala, né, numa porcentagem de, no mínimo, aí, acima de 70%. No Brasil, atualmente, a gente tem um dado de 41,7% da população completamente vacinada. Então, não está perto ainda dessa quantidade, né, que precisaria de uma população vacinada para conter o surto da pandemia. E como que está a vacinação para as crianças e para os jovens? Bom, ao redor do mundo a gente trouxe um resumo assim do que está acontecendo, né? Que lá no Chile, por exemplo, começou a vacinar no dia 14/9 com a Coronavac as crianças acima de 6 anos. A China ela também aprovou o uso da Coronavac de 3 a 17 anos, já no dia 4 de junho. E o laboratório Sinovac, que é o que produz, né, a Coronavac, ele publicou um estudo demonstrando que a Coronavac ela é segura e eficaz em crianças e adolescentes. Porém, no Brasil, o uso de Coronavac em jovens e em crianças ele foi rejeitado até o momento pela Anvisa. Aí, sobre outras vacinas de outros países, Cuba está vacinando desde do dia 6/9 crianças de 6 a 18 anos com as fórmulas Soberana, Soberana Plus e Abdala. A Pfizer nos Estados Unidos está sendo utilizada para crianças de 5 a 11 anos e agora a Pfizer também emitiu uns estudos comprovando que ela é segura para crianças menores de 5 anos, então eles já estão estudando a possibilidade de vacinar crianças menores de 5 anos lá nos Estados Unidos. No Brasil, até o momento, não tem nenhum imunizante autorizado para menores de 12 anos. Por enquanto, está sendo utilizado de 12 a 17 anos para jovens com comorbidades. E agora, nessa última semana, que o Ministério da Saúde voltou a recomendar a vacinação para jovens, né, adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid, sem comorbidades também, porque até então estava sendo recomendado que não era para vacinar. Agora voltou a recomendação que não, pode vacinar. Então, até vi uma notícia hoje referente a Laranjeiras do Sul, que a partir de semana que vem, se eu não me engano, é para começar a vacinar 17 anos sem comorbidades. Então, os recém-nascidos, eles estão mais sujeitos às infecções que com maior taxa de gravidade, porque essas crianças, elas não possuem uma imunidade de acordo com a imunidade que a gente tem, né? Se for, se for comparar com a imunidade de um adulto, a imunidade dessas crianças ainda é muito baixa.
E tem os dados também que demonstram o risco da transmissão intrauterina, né, de mães infectadas para com os bebês. E teve uma pesquisa que foi feita com 57 gestantes com Covid-19, e através dessa pesquisa, ela foi feita no líquido amniótico, e teve um caso que foi confirmado positivo no líquido amniótico, e já no exame da mãe, no swab nasofaríngeo, ele já testou negativo. No entanto, existe sim o risco de transmissão pós-parto, né? A gente não pode ignorar isso. E teve uma pesquisa também que foi feita com 311 recém-nascidos de mães infectadas, onde 3% desses testaram positivo para SARS-CoV-2 ainda na primeira semana de vida. Mas a gente não pode afirmar se essa transmissão ela foi intrauterina ou se ela foi pós-parto, justamente porque não foi feito esse teste ainda quando o bebê estava no útero da mãe. Então, alguns estudos recentes mostraram que a idade média para o início de sintomas em recém-nascidos é a partir de 8 dias, né? Ou seja, crianças a partir de 8 dias já começam a apresentar, a partir de 8 dias de nascido, já começam a apresentar os seus primeiros sintomas da Covid-19. E os sintomas em recém-nascidos, os principais, ocorre febre, vômitos, tosse, taquipneia, ocorre a diarreia, letargia e também dificuldade para respirar. Tem também a cianose e a intolerância alimentar, retrações intercostais, espios e congestão nasal. Apenas 4 de 25 recém-nascidos foram assintomáticos em uma pesquisa que foi feita, né? E tem também outra pesquisa que foram feitas com 26 recém-nascidos, de 1 a 30 dias de vida que evoluiu para uma hipertensão e a insuficiência respiratória, e esse necessitou de cuidados maiores. Portanto, a gente não pode descartar, né, que esse grupo também é um grupo que está bem exposto ao vírus, né? Então, sobre alguns resultados bem intrigantes. Foi feita a testagem, né, de recém-nascidos em mães infectadas, onde ocorreram 2 casos. No primeiro caso, aconteceu que a testagem identificou a presença de anticorpos IgM e IgG no soro do sangue do bebê. Quando esses anticorpos eles são identificados no soro do sangue do bebê, ou de qualquer outra pessoa, porque a gente pode supor que ali naquele soro, a criança ou já passou pelo vírus ou ela está na fase de passagem pelo vírus. E nesse primeiro caso foi ocorrido em 2 bebês de mães com pneumonia pela Covid-19. Já no segundo caso, a gente pode ver que foi feito com 3 bebês, né? Que 3 bebês eles foram infectados pela SARS-CoV-2 e teve o início precoce da SARS-CoV-2. E tem também, mas só que em nenhum desses casos, né? Esses bebês apresentaram evidência virológica de infecção para SARS-CoV-2. No entanto, a gente não pode afirmar como que essa infecção foi ocorrida, como que ocorreu a infecção, se foi intraútero ou se foi pós-parto. Sobre a amamentação, foi detectada a presença do SARS-CoV-2 em amostra do leite da mãe, né, com forma leve da Covid-19 após 9 dias de nascimento. E nesse período, o recém-nascido ele apresentou sintomas leves da doença e testou positivo.
No entanto, os dados, eles são suficientes para comprovar, né, a infecção através do leite materno. A gente sabe que o leite materno, ele é a melhor forma, né, melhor fonte de nutrição para os recém-nascidos, e que ele confere uma proteção contra inúmeras doenças. Por isso, recomenda-se que as mães continuem amamentando. E a OMS, a Sociedade Brasileira de Pediatria, permitiu o aleitamento materno, portanto, com a lavagem das mãos antes de segurar o bebê e uso da máscara facial antes da amamentação. E foi decidido, né, que também mulheres que estão com casos confirmados da Covid-19, que essas mulheres não podem fazer a doação do leite materno. E sobre as crianças terem uma maior resistência ao vírus comparado com os adultos. Os estudos apontam que que elas têm um grau de resistência maior, né, que os adultos, justamente pelo fato de elas terem uma menor quantidade de produção de enzima conversora de angiotensina 2, que essa enzima, ela é a enzima receptora do vírus, né, coronavírus, que está presente ali nas nossas células alveolares. O que acontece em crianças? Tem uma pouca sobre a resistência ao vírus. Tem pouca significância, né, a taxa de enzima nessas crianças, justamente pelo pulmão das crianças, elas ainda está em fase de desenvolvimento e tem uma menor chance de evoluir para casos mais graves. Seria isso sobre os recém-nascidos, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Aqui está todas as referências também dos estudos que a gente utilizou. Grande parte são alguns artigos produzidos e algumas notícias também que a gente acabou encontrando. Se alguém tiver alguma dúvida. Ok, obrigado, Tainara e Valéria. Vamos passar para a próxima apresentação, né? A próxima fala, Elaine e Josiane. Boa noite. Então, só um minuto. Ó, o Josi já está compartilhando ali. Deu sim, amiga. Então, a gente vai falar sobre algumas interferências da Covid-19 na coagulação. Então, como a Covid pode agir no sangue? Então, a Covid-19, quando ela causa uma infecção, né? Ela pode causar plaquentopenia, que é uma insuficiência de plaquetas, né? Essa condição, pode acontecer com diversos mecanismos diferentes, e ela é bem mais comum em casos menos graves. Pode acontecer também em casos mais graves agora, né, que com a presença da infecção, a gente tem a ativação das plaquetas e da parede dos vasos. Isso gera um estado hiperinflamatório que formam múltiplos pequenos coágulos que deixam a pessoa em estado pré-trombótico.
E isso faz com que se diminua o número de plaquetas por consumo, né? E que quando se faça um exame, você encontre que tenha o menor número de plaquetas. E o baixo número de plaquetas, a baixa contagem de plaquetas, elas servem como marcador de alto número de mortalidade dos pacientes. Também pode acontecer quando se faz análise do sangue, né, análise sanguínea, de pessoas com Covid-19 sintomática, pode-se observar também a deficiência de linfócitos e de glóbulos brancos no sangue. Então, além disso, pode acontecer também que com a inflamação dos alvéolos tenha um prejuízo nas trocas gasosas, ou seja, o sangue ele vai conseguir receber menos oxigênio do que o normal. Isso pode prejudicar a respiração. A gente pode também encontrar complicações trombóticas, né? Essas complicações, elas podem causar coágulos arteriais, coágulos de linha e alguns sangramentos. Também pode causar a trombose pulmonar, isquemia mesentérica, que é causada pela diminuição do fluxo sanguíneo no intestino, devido à trombose, então. E também pode apresentar complicações hemorrágicas, como hematoma intra e extraaxiais, no caso, hematomas dentro ou fora do cérebro, além de hematomas intraparenquimentosos, que é os sangramentos não traumáticos do parênquima cerebral. A gente também pode ter... Aqui tem uma imagem que dá para observar a diferença de um fluxo numa veia, né? Um fluxo sanguíneo normal. A gente consegue ver ali o sangue e um fluxo sanguíneo obstruído, que é a formação dos trombos, que vai ocasionar a trombose ou então a hipercoagulação. Já em casos mais severos, de pacientes com Covid-19, a gente vai observar complicações na coagulação como o trombo microvascular, que são as lesões nos pequenos vasos sanguíneos, ou também coágulos nas artérias ou nas veias. E outra circunstância também relacionada é a coagulação intravenosa. Coagulação intravenosa disseminada, que é quando ocorre a coagulação em todos os vasos sanguíneos. E também tem a trombose arterial, quando acontece quando ela bloqueia as artérias, e pode ocorrer, então, um possível AVC. Nessas imagens, a gente consegue observar os casos de como que é os trombos, fluxo normal, os trombos, formando, então, a trombose. E aqui um exemplo de AVC, o rompimento do vaso. O que ocorre quando a PTI está associada à Covid-19? Então, PTI é a trombocitopenia imune primária. É uma doença hematológica autoimune que causa que faz com que o sistema imunológico enxergue as próprias plaquetas como invasoras e comece a destruí-las. Isso faz com que o corpo fique com um baixo número de plaquetas e apresenta para o corpo hematomas, sangramentos ou manchas avermelhadas. E quando relacionada com a COVID, o mais comum é que os anticorpos, que estão ali para combater o SARS-CoV-2, eles reagem com as interinas, que são proteínas de superfície das plaquetas. Faz com que elas ataquem as plaquetas, porque elas acham que são infecção, né? Que as plaquetas fazem parte da infecção e começam a atacar elas. O mais importante se lembrar é que nem toda queda de plaqueta, nem toda mancha avermelhada ou hematoma ou sangramento é PTI. E alguns possíveis tratamentos para PTI são, inicialmente se usa corticoide, né? Depois, se não funciona com os corticoides, eles
eles fazem imunoglobulina intravenosa, e quando nenhuma das duas opções primeiro funcionam, né, eles fazem a retirada do baço. E é sempre importante lembrar que isso depende da quantidade das plaquetas. E os casos de quando se trata PTI em Covid-19, faz o mesmo processo, porém, normalmente se começa com imunoglobulina intravenosa, porque os corticoides, os pacientes normalmente já estão fazendo uso delas. Então, essas foram apenas algumas alterações que a Covid-19 pode trazer no sangue. E a gente reforça que, então, o ideal mesmo é se prevenir, né? Usar a máscara corretamente, lavar as mãos constantemente, o uso do álcool em gel e, principalmente, vacinar-se. Aqui tem algumas referências que a gente usou, alguns artigos ou notícia. E é isso. Se tiverem alguma pergunta. Ok, muito obrigado, Elaine e Josiane. Passamos para a próxima, Maicon, Luiz Eduardo. Todo mundo está me ouvindo? Boa noite a todos. Apresentação do Luiz Eduardo. Então, o nosso trabalho, a gente vai relacionar a Covid com a gravidez, principalmente com a parte das mães, as gestantes. E, como nós sabemos, o vírus ele vai entrar pela mucosa da boca, nariz ou olhos, vai para o sangue e ele causa um grande processo inflamatório que pode atingir diversas áreas. Atingindo o pulmão, ele pode gerar uma pneumonia, no cérebro ele pode gerar uma encefalite, no intestino uma diarreia, nas veias pode provocar alterações que levam a um maior risco de trombose, dentre outros lugares que ele pode acabar ocorrendo a inflamação. E a diferença nas gestantes é que elas a grávida já é uma pessoa inflamada, porque ela teve que usar muito o sistema imunológico para aceitar os antígenos paternos que ficam no concepto. Então ela já tem uma reação imunológica de inflamação muito grande, que junto com a inflamação da doença, do Covid, ela pode levar a casos muito rápidos, de caso assintomático, evoluir para quadros leves, para quadros graves, tudo devido a gestante já ser uma pessoa com uma inflamação grande. Então, só ressaltar o que o Luiz falou ali também em dias, falamos assim que a gestante, a diferença da gestante para não gestante, então, num quadro de SARS-CoV-2, que ela esteja contaminada, por incrível que pareça, a gestante ela não apresenta febre altíssima. Parâmetros que foi estudado em artigos científicos publicados em revista, apontam temperatura que variam de 37,7 a 38,5, 39. Também, como vocês podem ver nesse slide, em 7 dias, a imigesta, ela pode apresentar apenas um síndrome de quadro gripal. Não que ela não possa apresentar diarreia, ou uma febre, ou algo do gênero, como que se fosse uma gripe.
Mas, como o Luiz Eduardo já falou, que ela está com o corpo inflamado devido ao processo de gestação, do 7º ao 10º dia, ela pode estar evoluindo muito rápido para dispneia, né? Dor torácica, nada mais é que já a contaminação do pulmonar, do alvéolo pulmonar, inflamação pulmonar, pode evoluir para hipóxia. No 14º dia, SARS-CoV-2, aí que vai vir aquela tempestade de citocinas, que é a hiperinflamação. Então, numa gestante, pode evoluir muito mais rápido que 14 dias. Pode levar 10 dias. Por ela já estar com o sistema imunológico comprometido, por ela já estar em todo aquele processo de mudança corpórea e readaptação, porque ela precisa respirar mais, ela precisa também abastecer esse feto que está se evoluindo nela, né? Então, com tudo isso, ela pode também, devido ao aumento de fator coagulante, diminuição da atividade fibrinolítica, o volume plasmático, plasma também é aumentado, o volume plasmático, ela tem mais chance de desenvolver aí uma trombose venosa na gravidez. Trombose venosa, o que é uma trombose venosa? A gente já viu na apresentação passada como se forma a trombose venosa. O que ela não, imaginamos um cano, um caninho, a veia. Nada mais é que começa a formar uma lombadinha nessa veia, uma lombada, vai crescendo até trancar. E pode evoluir para um risco muito grande de embolia pulmonar. E, sequentemente, pode também evoluir para um quadro de óbito, né? Ressaltando também que as gestantes, elas são o público mais propício a usar ventilação mecânica, a usar UTI, já devido às condições aí de mudança corpórea. Então, as gestantes elas apresentam um aumento dos fatores procoagulantes, diminuição da atividade fibrinolítica e um aumento do volume plasmático. Tudo isso, essas mudanças ocorrem para que não ocorra muito sangramento na hora do parto. Isso leva a um aumento da chance de ocorrer trombose. E como dito no início, caso a inflamação do COVID ocorra nas veias, vai aumentar, também pode ocorrer trombose. Então, nas gestantes que apresentam, que testam positivo para COVID, o risco de trombose é entre 7 e 8 vezes maior do que para uma gestante que teste negativo, um risco então altíssimo. Gestantes infectadas por SARS-CoV-2. Risco de parto pré-termo. O que é parto pré-termo? O parto pré-termo nada mais é que um parto prematuro. Risco de parto pré-termo 30% a partir da 20ª ou 37ª semana gestacional. Então, isso é um parto pré-termo, isso não é. E cesariana, 80% mais chance de ter em gestantes que contraíram o vírus do SARS-CoV-2. Aí vai a morte materna. O que causa a morte materna? Então já vem todo o histórico dessa gestante lá de trás. Ela é primigesta? O que é primigesta? Primeira gestação, segunda gestação, quantas gestações ela é? Ela tem algum tipo de comorbidade? Até coloquei uns exemplos aqui no slide: obesidade, diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, hipotensão, coisas associadas à genética também, né, que ela herdou do pai, da mãe, dos avós, né? Então, morte materna, complicação cardiopulmonar ou falência de múltiplos órgãos. Não sei se o Luiz quer complementar, né? Sim, vale ressaltar que as mães infectadas por SARS-CoV-2, no terceiro trimestre, ocorre 56% no aumento de morte materna. E também no puerpério, 48%
a mais de morte materna em mães infectadas pelo SARS-CoV. Só para deixar claro, o puerpério ele é o período que o corpo feminino se readapta pós-parto, geralmente 2 meses, 8 semanas. Então, nas mães infectadas, a gente vê esse aumento da morte materna. A prevenção para as gestantes seria o mesmo para o resto as pessoas não gestantes, que seria lavar as mãos com sabão, usar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações, seguir bem os protocolos dados pela Organização Mundial da Saúde. Ressaltando ali também, complementar um pouco, alimentação, fundamental, cuidar da alimentação para estar com o sistema imunológico, digamos assim, mais um pouco preparado por ela já ser gestante. Se ela já tiver SARS-CoV-2 ou se ela tiver em casa, a repouso, foi criado também a SUS e a OMS criou a telemedicina. Participar da telemedicina, participar de consultas por web, eles usam mais, os dados apontam, livros que a gente viu, as últimas publicações, e as gestantes, elas, é claro, com horário marcado, com seu médico, né? Elas usam mais consultas via WhatsApp, por videoconferência, também usam outros tipos de redes sociais, ou até mesmo o Meet, para estar fazendo essas teleconsultas. Não só com o médico, cuidar, vou lá com o gineco, vou lá com consultas psicológicas, consultas com ACS, né, agentes de saúde, consultas com enfermeiros, com médicos, então tudo é através da telemedicina, né? Aproveitando e também complementando sobre aleitamento materno, transmite o SARS-CoV-2 para o bebê? E aí, transmite? Não há evidências que sugiram que o SARS-CoV-2 possa ser transmitida pela amamentação. O vírus não foi encontrado no leite materno, apenas no RNA sem capacidade de replicação. Fonte que foi retirado e estudado para chegar para o autor chegar a essa conclusão. Williams et al., na European Pediatric Association, porém, já contrariando um pouco o que eu vou falar, também li outros artigos que falam que foram feitos testes e apontaram que foi diagnosticado, porém não replicante, né? Então fica essa pergunta. Ainda falta muito estudo nessa área. Porém, ressalto, a mãe está com SARS-CoV-2, ela é pós-parto, bebê recém-nascido, vai ficar com a mãe. No seu bercinho, 1 metro de distância, com todos os cuidados, é claro, a mãe vai lavar as mãos por 20 segundos antes de pegar o bebê, vai amamentar. Quem não vai, a mãe tem mania de dar beijinho, não vai dar beijinho no bebê, vai deixar o bebê lá, porque vai transmitir pela gotícula, como a gente já viu nas perguntas passadas, né? A enfermeira, o enfermeiro, o médico, ele vai fazer toda aquela asepsia, vai ser trocado os forros de cama da mãe, tudo. Então, por não ter evidências no estudo, digamos, estudo necessário, que comprove que realmente transmite, né, ainda nas enfermarias, o bebê fica a 1 metro de distância da mãe quando ela é positiva. Se ela está suspeita, mesma coisa. A 1 metro de distância com todas as precauções. É claro, isso é uma transmissão vertical. Falou muito de transmissão vertical ali, né? Então, o deitamento, será que acontece? Essa é a minha pergunta, e ainda falta muitos estudos para se comprovarem realmente. Esse último slide, então, são as referências. Eu queria complementar lá, Maicon, um pouco. Vou voltar lá, Luiz.
que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendam que o aleitamento materno não seja parado mesmo que a mãe teste positiva, porque como não tem essa comprovação de que ocorre a transmissão pelo leite materno, mesmo que a mãe teste positivo, ela deve continuar com o aleitamento, pois a falta de aleitamento pode gerar problemas de desenvolvimento do bebê, pois nos primeiros meses os anticorpos são passados da mãe para o filho através do leite materno. Então tem essa recomendação da SBP, da OMS e do Ministério da Saúde. Nesse último slide, então, são as referências bibliográficas. A gente pegou do Parru, que é um site muito bom, cuida de gestantes, puérperas, fazem consultas de telemedicina, né? É vinculado junto à OMS, Organização Mundial de Saúde, é um órgão do governo, é vinculado junto ao SUS também. A gente colocou mais duas fontes também, uma revista do COFEN, que é Conselho da Enfermagem, que também publica algumas documentações que falam sobre aleitamento materno, um artigo científico que foi publicado, né? Agora eu abro o tempo para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou algo que queira falar, né? Ok, muito obrigado então, Luiz Eduardo e Michael. Vamos passar então para a próxima fala, Adriele. Um minutinho, professor. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Ok. Então, eu vou falar sobre a Covid-19 e as pessoas com obesidade. Eu vou começar com alguns dados que eu não coloquei na apresentação e eu achei que são muito importantes. O primeiro que fala que 56% da nossa população está acima do peso. E todo mundo já sabe que a obesidade, quanto uma pessoa mais obesa, mais risco tem para a saúde dela, não só pela parte da Covid, como outras várias doenças. E também tenho mais alguns dados para passar para vocês, que 19% da nossa população tem o IMC acima de 30, que já é um grande número de obesos aqui no nosso país. E 68% do crescimento foi quando subiu a prevalência de obesidade no país. De 2016 a 2018, os casos de obesidade estão aumentando, tanto em pessoas adultas como em crianças e adolescentes. De acordo com a médica Lívia Lugarinho, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a obesidade já mata mais que a desnutrição no nosso país. E as pessoas com excesso de peso tendem a ter muito mais problemas de saúde, como eu já disse, como pressão alta, glicemia, N problemas que as pessoas apresentam. Porém, o simples fato de estar acima do peso já vai acarretar um risco mais elevado. Para qualquer outra atividade que uma pessoa muito obesa for fazer, vai ter limitação. Segundo ela, a obesidade deixa o organismo exposto à inflamação e formação de coágulos, duas situações que pioram as coisas diante de uma infecção pelo SARS-CoV-2. No indivíduo que é mais inflamado, a resposta imunológica não é tão efetiva quanto uma pessoa, digamos, saudável, mais saudável no caso, causando assim várias inflamações ao mesmo tempo. Ainda causa dano no pulmão, tornando o caso cada vez mais grave. A gordura também está relacionada à liberação de substâncias inflamatórias
que podem causar a falência dos órgãos e também compromete a capacidade respiratória, afirma o médico endocrinologista Mário Redcar. O Ministério da Saúde colocou a obesidade como um fator de risco ligado à Covid-19 por se tratar de pessoas com o IMC alto, que devem se cuidar mais, se resguardar mais, mesmo após o afrouxamento e o isolamento social. Alguém com MS acima de 25 é considerado sobrepeso. Passando de 30 é obeso. Superando 40 tem obesidade mórbida, ou grave, como a gente fala. E um levantamento britânico mostrou que lá apenas 3% das pessoas têm o MC acima de 40, que é a obesidade mórbida. Mas fazendo uma proporção, ele passa a ser 8% quando se trata dos pacientes que foram internados com casos graves, né, em UTIs com Covid. E também existe evidências nesse trabalho que os sujeitos com MC acima de 35 têm maior probabilidade, que é de 40% de falecer sobre a doença. A biologia do perigo. Aqui temos situações que fazem o excesso de peso um fator de risco para os quadros graves da Covid, que é uma inflamação pesada. As pessoas que estão muito acima do peso, inclusive pela atividade das células de gordura do abdômen, vivem uma inflamação crônica, que pode ser superativada com a infecção do corona. A imunidade fica bagunçada, o sistema imune não tem, mesmo que o sistema imune não tenha as deficiências no combate do patógeno, a inflamação fora de controle atrapalha a resposta, porque como que eu posso explicar? O sistema imune não vence, porque é muito forte os problemas. Daí, a respiração. O excesso de gordura no abdômen e no tórax comprime os pulmões para trás, que atravanca os músculos usados para expirar e inspirar. Uma pessoa que tem obesidade mórbida, ela não se mexe, ela já tem os músculos um pouco atrofiados. E quanto mais gordura tiver, mais difícil vai ser de respirar, porque não tem a força para mexer o diafragma. Isso compromete a capacidade respiratória. O vírus na gordura. Descobriu que o coronavírus pode infectar as células gordurosas, onde tende a se reproduzir ainda mais. Isso estaria associado a pioras no quadro e ao maior perigo da transmissão do patógeno. A obesidade, perrengues em paralelo. A obesidade costuma estar associada com outras condições, as comorbidades, que são reconhecidamente fatores de agravamento do Covid, como foi falado lá no começo, a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, respiratórias, musculares, tudo isso vai piorar o quadro da Covid. Nos obesos, o número dos adipócitos, que são as células de gordura, são maiores. Quanto maior a pessoa, mais gorda, mais obesa, mais células de gordura ela vai apresentar, é claro. E pode ser facilmente infectados pelos vírus. No tecido gorduroso, essa multiplicação vai acontecer bem mais rápida. E também ela abrigaria uma carga viral maior. E o sujeito ficaria com o patógeno por mais tempo que o normal. Assim, transmitido por um período maior. Então, depois que passar tudo e ele tiver sarado da Covid, no tempo de pós-Covid, que foi falado, ele vai demorar mais para o corpo dele fazer aquela inflamação para tirar o patógeno do corpo. E esse tempo ainda pode ser transmitido o vírus. E aqui tem as referências e muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, muito obrigado, Adriele. Passamos então a fala para a Bruna. Vou compartilhar aqui. Acho que deu certo.
Deu certo? Deu. Sim, Bruna, tá aparecendo sim. Então, o meu tema é o impacto do esporte na prevenção do SARS-CoV-2. Vamos lá. Então, primeiramente, eu trouxe aqui um conceito do que seria o atleta, né? Ou praticante de exercício físico, seriam todos os indivíduos que praticam atividade física independente de sua modalidade. Então, todos aqueles que praticam qualquer tipo de atividade física, sendo ela o esporte na academia, é o atleta, né? Então, com relação à pandemia, ela nos trouxe algumas atenções redobradas, né, nos cuidados com a saúde. E o exercício físico é um fator importante na prevenção do controle dessa doença, tanto antes do indivíduo ser infectado, tanto depois, né? Então, aqui, um estudo de Zago, de 2010, trouxe que a alimentação saudável e o exercício físico assumem um papel de destaque na relação da saúde e doença, pois diversos estudos apontam, né, que para os benefícios diversos estudos apontam benefícios dessas mudanças na diminuição de incidência e prevenção de várias doenças. Então, como a gente pode ver também, não é só no SARS-CoV-2, né, dessa doença, mas como também outras, principalmente as mais destacadas, que são aquelas doenças do coração, né? Passando mais adiante, alguns fatores... Esse negócio não sai de cima aqui. Eita. Não sei como é que tira. Alguns fatores que aumentam o risco do paciente infectado por Covid vir a falecer, né? Que é a idade avançada, doenças crônicas, principalmente como a diabetes, hipertensão, e um dos fatores principais que talvez tenha sido grande causa de morte entre os jovens e adultos entre, sei lá, 20, 30 até 40 anos seria o sedentarismo, né? Então, aqui, um mecanismo que o corpo utiliza para se adaptar ao exercício físico muito importante. Eu vou apresentar dois mecanismos e depois a gente vai chegar numa conclusão do porquê o exercício físico é importante. Então, durante a realização do exercício físico, ocorre o aumento da frequência cardíaca, o que leva o sangue a exercer uma força que raspa nas paredes das artérias, né? E essa força é percebida por mecanorreceptores nas paredes das artérias, que desencadeiam reações químicas que ativam a enzima responsável pelo óxido nítrico, o NO. E o óxido nítrico é um importante vasodilatador que permite os vasos sanguíneos se expandirem. Esse é um simples mecanismo do corpo, é bem simples mesmo, e é capaz de diminuir os valores de pressão arterial e consequente incidência da hipertensão arterial, que é um dos fatores de risco relacionado ao coronavírus, principalmente em relação às mortes. Dessa forma, a prescrição do exercício físico entra como uma prevenção diante dos agravantes dessa doença. Aqui eu trouxe também uma variante que seria o sono. Então, o exercício físico é fundamental para a manutenção do sono. Pesquisas revelam que os ciclos cardianos, os ciclos cardianos seriam a regulação do nosso organismo de 24 em 24 horas. Se alteram de forma positiva como resultado da prática física. Alguns marcadores físicos têm resultados positivos também, como a secreção da melatonina, que seria o hormônio do sono, e ele, com o exercício físico, ele vai agir nas horas corretas. Mas o que tudo isso tem a ver com o Covid-19, né? A questão do sono, a questão da hipertensão, até mesmo da diabetes, né? De acordo com pesquisas, o risco de morte pelo coronavírus é agravado quando os pacientes apresentam doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes,
Essa relação entre o risco de óbito pelo coronavírus se deve principalmente pelo fato de que essas doenças citadas contribuem para uma diminuição na capacidade de defesa imunitária do nosso organismo. Agora, o sono é um importante indicador de qualidade de vida. Ele exerce um papel importante na homeostasia do corpo e, caso ocorra algum desequilíbrio, pode favorecer a diminuição da competência imunológica. Vejam aí a importância do sono com relação à competência imunológica para o COVID, né? Para uma pessoa que contrai a doença. Dessa forma, novamente, ressaltando, a prescrição do exercício físico entra como uma prevenção diante desses agravantes todos da doença. Aí eu trouxe uma notícia que saiu numa revista. Eu não vou mostrar para vocês, porque se eu abrir a minha câmera, a minha internet trava e cai. Mas é uma revista de educação física que saiu agora em junho, e é do Ministério da Saúde. E ele lançou um guia de atividade física. O nome da revista é Educação Física, e ele foi editado totalmente pelo CREF, pelo CONFEF, que são os órgãos oficiais aí que regem toda a educação física no país. Então, eles lançaram essa revista, e dentro dessa revista tem um artigo de uma pesquisa realizada pela USP e pelos seus profissionais de educação física. E lá eles trazem bastante resultados assim, expressivos com relação à atividade física na prevenção e no combate ao coronavírus. Então, aqui eu trouxe algumas informações. Estudos realizados pela UFES demonstram que a inatividade física na pandemia pode aumentar o número de mortes por doenças cardiovasculares. Aí eu trouxe o impacto do distanciamento, no caso da quarentena, né? A quarentena, ela gerou uma redução enorme na prática das atividades físicas comuns. No caso, tem uma diferença entre o esporte mesmo e a prática de atividades físicas. A prática de atividades físicas seria uma prática comum, como eu levantar da cama ou caminhar até o meu trabalho. Isso seria uma atividade física, uma prática física. Agora, algumas atividades físicas, por exemplo, eu malhar na academia, aí seria uma prática física. Tem certa diferença aí. Aí, nessa pesquisa, pode-se observar que em pequenos períodos de redução do nível dessa atividade física, então, entre 5 dias e 2 semanas, foi o suficiente para provocar uma série de alterações na saúde cardiovascular, dentre elas o aumento da pressão arterial e piora na sensibilidade da insulina. Então, tudo isso aconteceu na quarentena, né? Durante poucos períodos aí, então imagine em outros países que eles ficaram vários dias aí de quarentena, ficaram em casa e certamente ficaram ociosos e sedentários. Então vejam os dados, entre 5 dias e 2 semanas já foi suficiente para provocar uma série de alterações na saúde cardiovascular, né? Aumento da pressão arterial e piora na sensibilidade da insulina. Aí o nome de um dos pesquisadores responsáveis, né, seria o Tiago Peçanha, que é um dos responsáveis pelo estudo, né? Ele fala que o exercício físico é uma terapia de primeira linha para os indivíduos com doenças cardiovasculares. Portanto, a atividade física tem uma importância fundamental na reabilitação de pacientes que se infectaram com a doença do Covid-19. Aí, sobre a eficácia do exercício físico com relação à vacina. Então, houve mais pesquisas a partir desse estudo, né, que comprovaram a eficácia, um aumento na eficácia da vacina em indivíduos que praticam exercício físico. Então, foi comprovado que a prática de exercício físico aumenta a eficácia da vacina. Então, foram feitos testes de contagem de plaquetas em pessoas que receberam as doses da vacina. Então, foram 2 populações, pessoas ativamente que praticavam atividade física e pessoas que não praticavam atividade física. E as pessoas que praticavam atividade física, ou seja, eram ativas, apresentavam maior quantidade de anticorpos
e o sistema imunológico era mais eficaz. E essa parte azulzinha aqui foi uma das frases que estava na revista, sendo 50% a chance da pessoa de ter uma contagem de anticorpos mais alta após a vacina. Então, o que isso significa? Que se a pessoa for ativa fisicamente, é 50% de chance de ela ter uma contagem de plaquetas maior, uma contagem de anticorpos maior do que a pessoa que não é ativa, principalmente após a vacina. Aí aqui embaixo só uma curiosidade sobre os atletas profissionais. Na verdade, os atletas profissionais que apresentam uma carga de treinamento muito alta, podem apresentar um sistema imunológico comprometido, indo de encontro ao senso comum, né? A gente pensa, é atleta, tem uma alimentação regrada, é saudável, mas não. Esses atletas que têm uma carga muito grande de treinamento, eles apresentam um sistema imunológico mais comprometido por conta também desses hormônios de estresse que são liberados na sua corrente sanguínea durante os treinos e durante as competições e tal, né? E é isso a minha pesquisa. Ok, muito obrigado, Bruna. Vamos então para a última fala, né, da noite, Maiara Sueden. Dá para ver? Sim. Então, o nosso tema é sobre saúde mental durante a pandemia. Nós vamos falar de vários tópicos que abordam esse assunto, começaremos pelo estado de angústia coletiva. Esse angústia coletiva começou quando tivemos as primeiras notícias através das mídias e de como se contágio era perigoso e do que ele podia fazer com a nossa saúde e assim podendo levar até a morte. Quando a gente ligava a TV, ainda a gente liga a TV e continua vendo, só que no começo da pandemia a gente teve era mais muitas mortes pelo Covid, né? E os hospitais cheios. E com isso acarretou o pânico generalizado, mas também, não só por isso, né? Que a gente via na TV, mas como pelas regras impostas, né? Que a gente não podia deixar, a gente queria deixar a família de lado, não podia ter contato com ninguém. E os cuidados básicos que antigamente a gente não tinha. E os primeiros sintomas dessa angústia coletiva foram a apatia, irritabilidade, distúrbio no apetite, insônia, déficit de atenção. Aqui, após esses primeiros sintomas, começaram a vir mais sintomas, como a depressão, a ansiedade, tendência ao suicídio, a insônia, o estresse aumentado, uso de substâncias tóxicas, preocupações e medos excessivos, pensamentos intrusivos, irritabilidade constante e pior nas relações psicológicas. Eu procurei uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde e também pela USP, que deu o mesmo resultado, que o Brasil é o país que mais teve casos de depressão na América Latina. E na opinião dos profissionais da psiquiatria, a solidão é um grande gatilho que impulsiona o transtorno do humor. E o Brasil foi o primeiro, com a ansiedade 63% e a depressão com 59%. A Irlanda vem em seguida com 61% de ansiedade e a depressão com 57%. E os Estados Unidos com 60% e a depressão com 55%. Aqui tem algumas reações que são mais comuns, que é o medo de morrer, né? De ficar doente. As pessoas
tinham medo de procurar os serviços de saúde, de alimentos, farmácias, por medo de se contaminar, né? E também o medo por ficar desempregado. E também teve a alteração do sono, né? As pessoas deixavam de fazer suas atividades diárias, tinham medo de que a família pudesse pegar e não poder protegê-los, né? Por motivos da quarentena, do isolamento, não podiam ficar perto, medo de ser excluído, ter pegado a doença, raiva e frustração e irritabilidade pela perda da autonomia e da liberdade pessoal. Pronto, Mayara. Então, aqui são dicas. São dicas para ajudar nesse período de quarentena, né? Questão de ficar em casa e questão de trabalho. A questão de ficar em casa, planeje uma rotina. Mantenha horários regulares para se levantar, para se deitar. Mantenha os cuidados usuais e rotinas de alimentação. Serve também para a questão de lazer, como leitura, música, pintura, exercícios, entre outras coisas. E a questão de trabalho remoto, fazer pausas, movimentar-se durante o período de trabalho, pausa de 5 minutos a cada 1 hora de trabalho, e que essas pausas sejam ativas, exercitando-se, andando-se, fazendo essas coisas. Identifique pensamentos intrusivos, repetitivos e catastróficos que levem à ansiedade. Aceitem que eles existem, mas não necessariamente que correspondam à sua realidade. Descubra o que funciona para o seu alívio. Pode passar. Evite ler demais sobre o tema. Busque se informar sobre outros assuntos. E evite notícias sensacionalistas que tragam ansiedade. Use informações para planejar soluções práticas. Não discrimine alguém que esteja doente. Ajude-o com as orientações para prevenção da transmissão em outras pessoas. Aqui é a saúde mental dos profissionais do hospital. Os da linha de frente, os médicos. 43,2% dos profissionais não se sentem protegidos. 23 deles está relacionado à falta de escassez e inadequação do uso de equipamentos. 64% revelaram a necessidade de improvisar equipamentos. 18% têm medo generalizado de se contaminar no trabalho. E 11,8% o despreparo técnico dos profissionais para atuar na área da pandemia. E as consequências na vida do profissional de saúde. 15,8% tem perturbação do sono, 13,6% irritabilidade, choro frequente e distúrbios em geral, 11,7% incapacidade de relaxar, estresse, 9,2% dificuldade de concentração ou pensamento lento, 9,1% perda de satisfação na carreira ou na vida, tristeza ou apatia, 8,3% sensação negativa do futuro, pensamento negativo e suicida, e 8,1% alteração no apetite e alterações de peso. Aqui a saúde mental dos idosos, que são o grupo mais vulnerável, onde há mais mortes nessa pandemia. O que eles sofrem na quarentena? Sintomas são ansiedade, dívidas financeiras, limitação cognitiva, doenças crônicas, sensação de tristeza, abandono e solidão. Aqui o suicídio entre os adolescentes. Há uma pesquisa que mostra que 1 em cada 6 crianças está sofrendo um tipo de transtorno mental, ou seja, ansiedade ou depressão. No Brasil, dos 69 milhões de pessoas até 19 anos, há registro de 10,3 milhões de casos com esse tipo de transtorno, que é um número bem alto na minha percepção, que está sofrendo com isso. E seria isso. Desculpe pelos slides. E essas são as referências.
Ok, muito obrigado, Sueli e Maiara, né? Gostaria de abrir aqui para perguntas. Eu gostaria de saber se ah, nós temos alguém aqui, Ioide. É, Luide, professor. quem que é? Luide. Ele é aluno? É uma aluna. É uma amiga minha, professor. Ah, tá. É, não sei se a sua amiga gostaria de fazer alguma pergunta, Tainara. Aí, com ela. É Loide? Luide. Loide. Ah, Isso. Loide, gostaria de fazer alguma pergunta? Não? É, ok. Muito obrigado pela sua participação, tá? Eu gostaria de encerrar. Muito obrigado a todos que fizeram as apresentações, né, estudaram para estarem aqui e fazerem essa fala hoje. Eu gostaria de encerrar apenas comentando que eu acredito que todas as falas, as informações que vocês colocaram, elas são de relevância para a nossa sociedade, né? Para que a gente possa compreender um pouco mais da situação que estamos vivendo, né? Vocês conseguiram passar informações para além do conhecimento geral, né? Então eu acredito que todas essas falas que comentaram sobre as grávidas, as crianças, os jovens, pessoas obesas e assim por diante, que tudo isso são informações que a gente muitas vezes ouve falar, mas não temos uma compreensão muito boa do porquê, né, do porquê que certas pessoas acabaram entrando dentro do grupo de risco. Então, eu acredito que né, o nosso evento ele tem, ele contribui sim para um melhor esclarecimento da situação em que vivemos. Tá? Eu gostaria de finalizar apenas mostrando dois gráficos que eu gostaria de mostrar para vocês. Ah, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Então, esse é um gráfico que mostra, né, em dados atuais, o número de casos de Covid por milhão de pessoas nos diferentes países, tá? E eu só restringi para a gente observar os países Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, tá? E quando a gente observa, né, esses gráficos ao longo dos dias, o que é interessante da gente observar, né? E nós acompanhamos nesse ano o aumento de casos entre fevereiro, março, abril, né? E a partir de junho, um início de queda do número de casos. E o interessante é comparar um pouco esse número de casos com esses dois países, né? Reino Unido e Estados Unidos. E o que a gente observa é que, sim, né, Reino Unido e Estados Unidos acabaram tendo um aumento, né, proporcional em relação ao número de habitantes, maior até que o Brasil, tá? E considerando que esses dois países estavam com a sua quantidade de vacinas, a produção de vacinas e vacinação das pessoas, que eles estavam à frente do Brasil, né? Que houve todo um atraso no processo de vacinação, tá? E sim, à medida que nós fomos conseguindo vacinar as pessoas, a quantidade, né, o número de pessoas contaminadas, ela acabou reduzindo. O que eu queria chamar a atenção nesse gráfico, o que eu achei interessante, é que quando nós chegamos no 7 de setembro, no feriado do 7 de setembro, eu fiquei me perguntando, nós já estávamos com esse número de casos caindo, né? E muitas coisas sendo liberadas já nesse mês de setembro, né?
E no 7 de setembro foi um feriado relativamente grande, porque pegou ali, para muitas pessoas, pegou segunda e terça, né? E a gente viu nas notícias que muitas pessoas acabaram viajando para a praia ou para outros lugares. Foi um primeiro momento que eu fiquei pensando assim, é o momento da gente observar, será que esse feriado e as pessoas viajando, né, e participando de eventos, né, onde existia uma maior concentração de pessoas, o que será que ia acontecer com a quantidade de pessoas contaminadas? Veja que a gente via numa decrescente, e bem aqui, ó, 21 de setembro, vamos pegar esses dias aqui, estão vendo? Ele vinha numa decrescente, de repente, pum, aumentou um pouco aqui, né? E se a gente for diminuir esses 14 dias do 21 de setembro, a gente chega no 7 de setembro, né? Então, vejam que interessante, a gente teve uma alteração bem atípica aqui, né? E que demonstra que possivelmente a situação que a gente teve foi uma possível situação de período de férias, né? Onde as pessoas viajam mais, acabam deixando de tomar certas precauções, como isso foi suficiente para ocasionar essa observação aqui, né? Então, é um ponto para a gente pensar em termos de comportamento, né? À medida que a gente vai diminuindo os casos, o que vai acontecer quando a gente chegar no período de férias, férias escolares, férias de trabalho, que vai coincidir com o nosso período de dezembro e janeiro, tá? E a outra informação que eu queria passar aqui é o número de mortes, né? Então, quando a gente observa esses mesmos países, nós vimos que houve, então, um aumento do número de casos nos Estados Unidos e Reino Unido, mas quando a gente observa o número de mortes, comparando esses dois países, ele não seguiu igual, né? Os Estados Unidos apresentam uma quantidade bem maior de número de mortes do que o Reino Unido, né? Por que isso acontece? Porque os Estados Unidos, mesmo sendo um país que tem a produção de vacinas, disponibilizou as vacinas para a sua população, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas que não confiaram ou não confiam ainda na vacinação. E esse número chega a ser, se eu não me engano, a quase 50% da população não confia nas vacinas e, consequentemente, não se vacinaram, né? Então, como a gente tem então uma grande quantidade de pessoas não vacinadas, provavelmente, pelos números aqui, nós poderíamos sugerir que essas pessoas que estão morrendo nos Estados Unidos, possivelmente são essas pessoas que não quiseram se vacinar. E no Reino Unido, nós tivemos uma adesão maior da população em relação à vacinação, então o número de casos aumentou devido à variante Delta, mas isso não acompanhou, né, o aumento do número de mortes em relação ao número de infecções, né? Possivelmente de novo, devido à eficácia das vacinas em evitar o desenvolvimento de doenças, né, da COVID, dos sintomas da Covid grave e, consequentemente, evitou a morte de muitas pessoas, tá? Então, eu gostaria de encerrar com essas duas informações que eu acho que são relevantes, né, e que nos deixam, então, algumas reflexões, né, para os próximos meses, né, o que nós ainda temos que ter de cuidado, né? Eu acho que as outras informações que foram colocadas por vocês é principalmente a questão do cuidado, né? Porque a gente pode ter nesse período, né, quase 2 anos, muita gente ficando em casa. Possivelmente nós tenhamos pessoas que aumentaram de peso, né, e que não fizeram exercício físico,
e que possivelmente acabaram desenvolvendo transtornos psicológicos devido a esse isolamento, né? Então, eu acredito que todas essas informações que vocês passaram, elas são relevantes para que as pessoas tenham essa reflexão, né? E tentem, criar uma rotina de vida para se preocupar com a sua saúde, né? Em termos de atividades físicas, de atividades de lazer, que tudo isso vai contribuir, cuidado com os seus sonos, né? Que tudo isso vai contribuir não apenas para a saúde, mas também, inclusive, para evitar o desenvolvimento de casos graves da Covid. Ok? Então, pessoal, era isso, né? Nós encerramos essa nossa atividade aqui, né? Uma pena que nós não tivemos aí uma participação. Eu não sei se alguém conhecia o Douglas, tinha um Douglas aí também, e que não, não continuou. Tá? Então, vamos disponibilizar aqui a. Era a namorada da Valéria? Vamos disponibilizar aqui a lista, a nossa lista de presença, caso a Lodi queira preencher lá, e depois vocês também, seria interessante vocês preencherem. Deixa eu só colocar aqui, isso eu acho. Agradecer a Gabi e a Giovana também que ficaram aí assistindo a gente. Ah, pois é, eu fiquei pensando, sabe, que eu tô tão confuso que eu já nem sabia mais quem que estava participando, quem que era da turma, quem que não era. Deixa eu só, vou ter que copiar o link aqui de novo, então a Gabi e a Giovana também vão poder, então, preencher a nossa lista de presença. Um minutinho, onde que tá? Daí, então, vejam se vocês não conseguirem preencher, depois a gente encaminha, né? Porque todos que estão presentes, a não ser a Lodi aí, amiga da Tainá, mas qualquer problema depois a gente se comunica em relação à questão da lista de presença aí, tá bom? Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite aí. Obrigada aí a todos pela participação. Obrigada, professor.